Graças a Deus, eu tenho muita coisa que eu aprendi que isso ia dar valor um dia. Então o que é o lixo dos outros, para mim é ouro. Então eu aprendi que muita coisa, eu já tive muita briga com família, com sogra, com cunhada, com mulher. Você é louco, você é acumulador. Meu nome é Tadeu Remberg Cardamone, nascido em Belenzinho, São Paulo, próximo à Nata dos Italianos, ali na Moca. Cresci no meio de carros antigos, meu pai gostava. E até hoje eu tô aí nessa área aí. Foi natural, eu costumo falar hoje com meus 52 anos que eu nasci para isso. É a história de vida mesmo, desde moleque sempre gostei de pintar, eu gosto de pintar. E aí fui mesclando entre pintar, fazer outras coisas, vendedor, arte final de jornal, porque eu sabia desenhar legal, fazer umas artes final. E aí fui sempre uma coisa e outra. Eu podia até trabalhar com outra coisa, mas eu sempre voltava para esse negócio de pintura, que foi uma coisa que eu sempre fui apaixonado. Eu amo pintar carro. Bom, Variant. Meu pai, o primeiro carro que eu lembro que ele teve foi um Fusca 64, ele comprou com 2 anos de uso, 2 ou 3 anos de uso. Aquele era uma paixão minha, o Fusca, tinha teto solar, era o famoso Cornovagen. Eu lembro de tudo, azulzinho, com todos os detalhes cromados, alumínio. E a gente viajava muito. E quando ele foi trocar isso em 1971, 72, eu lembro, ele resolveu comprar o Zé do Caixão. Porque na época, 69, 70, 71, a febre era o Zé do Caixão. Aí meu pai foi para trocar. Eu lembro quando a gente foi levar o Fusca e pegar o Zé do Caixão. Chorei muito. Chorei demais. Não. Bom, enfim, saímos de lá com o Zé do Caixão. Eu nunca esqueço essa cena. Em 74 ele trocou pela Variante. Aí também não gostei, porque eu já estava acostumado. Aí o vizinho que ficou com o carro pôs um adesivo escrito atrás, Caquinha. Não sei porquê, mas ficou Caquinha. E era bem grande no vidro, eu nunca esqueço essas cenas aí. Em 75 ele comprou a Variante, foi aí que começou a saga. Aí 74 ou 75 mais ou menos. Aí comecei a pegar gosto. E eu sou detalhista. Eu olho uma coisa, eu gravo. É sempre assim. Pode ser o carro que for. Eu detalho, eu gravo. É tipo mente fotográfica que dizem. E aí eu comecei a ver os detalhes do carro. Cinto de segurança, tapete. Isso com 7, 8 anos de idade. Eu já era detalhista. Dentro da frente. E cresci com isso. Meu pai faleceu em 77. O carro era 72. Minha mãe assumiu. E aí sempre trocando o carro, mas sempre era Variante ou TL. É engraçado, podia ter posto outros carros, mas era um carro da família. Era um carro grande, confortável, tinha espaço, dava para viajar. Podia deitar o banco, fazer caminha, viajei muito, isso daí hoje em dia você não pode mais. E aí cresci gostando disso. Aí eu me recordo que em 78, 79, eu distraí minha mãe dirigindo. E um carro, um Opala Commodore parou na frente, cara motorista de praça, não era praça, chofer, com um empresário na traseira, minha mãe pegou e se distraiu comigo e deu na traseira do Opala. Arregaçou com a frente da Variante, o Opala quebrou a lente. Dali, aí eu comecei a me interessar por como fazer para arrumar o carro. Naquela época eu tinha 11 anos, tinha uns 11 anos. Foi aí que eu fui entrar dentro de oficina, que o vizinho falou, não, põe ele para trabalhar comigo, ele vai aprendendo. Mas foi rápido. Dos 11 aos 13 eu fiquei comendo pão que o diabo amassou. Você tinha que lixar muita massa. Aquela época era manual, com 11 anos de idade não tinha força para isso. Era bem explorado. E aí fui fazendo o lixamento, onde eu aprendi a aplicar massa e aprendi a modelar carro. Então, ver alinhamento e modelar. Enfim, quando foi com 12 anos de idade, o dono da oficina falou assim, ó, a partir de hoje, tudo que você aprender agora, você vai já aprender para você fazer sozinho. Quando eu tinha 13 anos, ele mudou para um espaço maior. E aí fomos para uma oficina, ele falou, ó, esse carro, que era um Fusca na época, foi feito de baixo para cima, desde chassi e tudo. Então foi desmontado, então você vai começar pelo chassi. Aí fiz todo em chassi, desde preparação, pintura. Aí jogou a carroceria em cima. Ele preparou a funilaria, eu preparei a pintura. Então eu fiz o carro sozinho.
em questão de acho que 3 meses eu fiz o carro sozinho. Aí ele falou, agora você vai pintar, só que eu não sabia pintar, sabia aplicar primer, pintar peça preta, que era uma coisa básica. Aí eu dei base no carro, aquilo lá foi a minha realização, 13 anos de idade. Aí eu prometi pra mim, e as pessoas viam o meu trabalho e falavam, caramba, você manja pra caramba. Isso já naquela época. Falei, nossa, você é um bom profissional, você sabe fazer, tal. Aí eu falei pra uma irmã por parte de pai. Eu falei assim, daqui 10 anos eu vou ser conhecido no Brasil inteiro como um dos melhores pintores. Eu profetizei isso aí. A concessionária veio em 1986. Eu comecei dentro de oficina em 78. Então, quer dizer, foram mais ou menos 10 anos para depois entrar na concessionária. Eu sei que no total foram 5 concessionárias. Fiat. Aí vamos lá pela conquista. Em 86, quando eu fui trabalhar na concessionária, eu consegui levantar dinheiro. Na verdade, a gente tinha um pacote lá na empresa, que era a pirâmide Fiat, e eles davam uma ajuda para as pessoas que precisavam. Então o encarregado passava, alguém está precisando de uma ajuda, alguma coisa? Eu falei, eu quero. Mas era por um motivo justo que eles falavam, né? Um móvel, uma roupa. Eu falei, eu preciso, o que você precisa? Eu preciso comprar móveis. O móveis era uma TL verde de 1973. Aí eu comprei a TL e comprei uma moto com o dinheiro. Aí naquela época, em 1986, eu já era o Tadeu das variantes. Porque ninguém... Molecada, olha o Tadeu das variantes. Porque minha mãe tinha variante, eu tinha TL. Olha o Tadeu das variantes. Aí começou. Foi dali, de 86 mais ou menos. Olha lá veio o louco lá das variantes. E o engraçado, casualmente, eu saía muito com as menininhas, mas não era pegador não, era pra passear. As meninas gostavam de passear de carro velho. E eu lembro da conversa da molecada mais abonada, falando assim, porra, vou vender meu carro novo, vou comprar uma variante velha. Bom, aí despertou, aí eu sempre gostando. Aí virou Tadeu das variantes. Aí vamos lá. Aí passou anos 90, sempre curtindo esses carros. Anos 2000, vamos chegar a 2013. Foi quando eu resolvi, eu falei, não, eu tenho muita peça de variante TL. Eu comprava esses carros já na juventude, eu comprava. Por exemplo, fazia muito bug na década de 80 e 90. Aí eu ficava sabendo, os caras falavam, tem uma TL desmanchando lá em tal lugar. Eu não lembro, algumas coisas eu não lembro, eu não sei como que eu conseguia chegar lá. Eu não lembro, eu era moleque. Aí vamos lá buscar, pegava um caminhão, ia lá, buscava a carroceria. Levava para uma oficina de um amigo meu, picotava, guardava as peças e o resto ia para sucata. Foi dali, e mais o do vizinho, que ele tirava muita peça. E eu comecei a ter visão para isso. Eu falei assim, eu tinha uma visão de que o quê? Eu falei, um dia isso aqui vai ser preciso. Era uma coisa nata minha, não era uma coisa que eu planejei e falar, estou passando uma dificuldade, eu vou ver o que eu posso fazer para melhorar a minha situação financeira. Não, foi casual. Eu já tinha isso daí de criança, então, de adolescente, de batalhar para ter as minhas coisas. E aí que eu sempre juntando, aí eu falei, não, um dia eu vou vender isso daí. Foi em 2013, mais ou menos, quando eu fiz o meu primeiro Facebook, Tadeu Cardamone. E aí eu comecei a descobrir coisas que eu não sabia que tinha. Grupo de variante, grupo de Fusca, Kombi. Comecei a entrar em todos. E aí eu comecei a ver a movimentação de peças, coisa que eu não conhecia antes de conhecer o Facebook. Conhecia sim, um cara que falava, o cara tá precisando de uma peça, eu tenho. Aí eu ia e vendia, mas não tinha mídia, não tinha essas coisas para vender. Já procurava e falava, o Tadeu das variantes tem as peças lá. Mas assim, não era conhecido como foi depois do Facebook. O Facebook alavancou. Aí eu mudei, eu falei, vou mudar. Tadeu variantes e peças. Aí eu falei, peças vai ficar esquisito. Parts. Né? Fiquei meio americanizado. Falei, Tadeu variantes, parts. Isso foi em 2014. Aí explodiu. Aí me chamaram para participar do Clube da Variante, no Facebook. Depois fizeram o grupo de WhatsApp, que aí foi quando começou. Todos os grupos que tinha, Volkswagen 1600, Variante, TL, Variante 2, me chamavam. Vou pôr você de administrador. Então, quer dizer, eu comecei a pegar uma bagagem que eu não conhecia como administrador. E eu gostei daquilo. Aí começou a me alavancar. Quando eu olhava o Facebook chamada lá de amizade, eu falei, mas por que essas pessoas estão me chamando para amizade se eu nem conheço? Aí eu entro primeiro no perfil para ver se tem a ver com o meu perfil, que eu quero, o meu negócio ali é comercial. O particular é particular.
Aí eu peguei e comecei a ver, aí comecei a selecionar. Aí quando aceitava, logo em seguida vinha uma mensagem. Pô, você trabalha com peça de variante? Trabalho, o que você precisa? Sempre fui atencioso, sempre tratei todo mundo bem e tal. E pelo conhecimento que eu já tinha nessa vida aí, né, dessa área, desde os anos 70, desmontei muito carro desses, já trabalhei muito com carro desses para montar, desmontar, reformar. Então, quer dizer, eu costumo falar para alguns clientes, se você me der um carro desse inteirinho desmontado, só a carcaça eu monto ele com cada parafuso original. Eu posso falar o que eu estou falando e eu sei o que eu estou falando. Aí eu comecei a dar suporte nos grupos. Eu ouvi alguém perguntar alguma coisa, eu afirmava e falava, não. Aí comecei a debater. Só que aí eu comecei a ter respeito das pessoas. Os mais velhos começaram, não, Tadeu manja de variante, ele sabe tudo. E aí eu comecei a agregar mais outros campos, que eram peças, serviços, essas coisas. Hoje eu estou conseguindo começar a me realizar, porque eu precisava de um espaço grande. De onde eu vim de São Bernardo, o espaço era pequeno, eu tinha uma vaga de 4 carros e o resto ficava na rua. Aí só encrenca com vizinhança. Quando eu descobri esse espaço aqui, eu falei, bom, eu vou agregar, vou fazer as vendas de peça e se eu puder fazer prestação de serviço, eu vou fazer prestação de serviço. E é uma coisa que ninguém tem, eu descobri que ninguém faz o que eu faço. Algumas pessoas, depois que eu comecei a ver pessoas que não tinham esse hábito de vender peça de variante e começaram a ver que por eu estar vendendo, por eu estar divulgando, por eu estar sendo requisitado em grupos para falar, para dar o parecer, aí começaram a se interessar. Aí os caras começaram também a comprar a variante para desmontar, mas não pega, não consegue chegar aonde eu cheguei, porque o meu é nato, não é uma coisa intencional, é uma coisa da natureza mesmo, eu cresci mexendo com isso. Então aí eu fui divulgando, aí quando apareceu o clube, né, Variante Clube, aí foi onde eu explodi. E aí aparece você quer comprar uma variante? Você tem variante para vender? Você tem tal peça? Aí comecei a comprar, vender, pego peça, às vezes consignada, passo para outra pessoa, e foi assim. Foi aonde eu estourei e virei o Tadeu Variantes Partes. Voltando um pouquinho ao passado, em 85 eu comprei uma TL que estava indo para o ferro velho. Eu fui numa feira, o cara estava com a TL lá, ele chegou, parou o carro, eu perguntei, é para vender? Ele quanto você quer? Aí era uma merreca lá, preço de, vamos pôr aí, R$300, vai. Se eu não vender esse carro agora, daqui para segunda-feira ele vai pro ferro velho. Eu falei, não, pelo amor de Deus, você troca em bicicleta, aparelho de som, aceita dinheiro, aceita qualquer negócio. Foi 6 meses para fazer esse carro. Ela era um vermelho feio, pintei de vinho metálico. Foi o mais bonito carro que eu tive até hoje. Assim, foi o segundo mais bonito. Depois eu tive outros. E aí começou essa saga, e aí o pessoal já começou a falar, porra, Tadeu deixa zero os carros. Mas deixei impecável o carro. O que tinha de moderno, de material, eu usava. Graças a Deus. A primeira cliente foi uma inglesa. Ela veio morar no Brasil um tempo, casou com um brasileiro, voltou para a Inglaterra. E ela levou a variante. Eles compraram uma variante aqui, muito bonita, e levaram o carro para a Inglaterra. Gastou um dinheirinho bom para levar para lá. E chegou lá, depois de um ano, ela queria reformar. O carro estava impecável, mas ela falou, não, eu quero reformar o carro. E é ela que põe a mão, não é o marido. O marido é mais ligado à moto, gosta de cross. E ela gostou da variante, se adequou com o carro. E ela falou, bom, vou levar na oficina de um amigo aqui na Inglaterra e desmontar o carro. Eu sei que já estava para um ano, há uns 6 meses. E aí eu chamei ela para dentro do nosso clube, no WhatsApp. Aí fiz uma amizade, ela falava um pouquinho de português e tal. E fomos dando suporte para ela, porque lá eles não conhecem esse carro. Eles não sabem como desmontar, ou como montar, ou como fazer. Mas é um carro muito íntegro e muito raro, porque é uma variante 73 prata. Foram poucas que saíram disso aí, foi uma série que saiu. E eu lembro que ela precisava de peças, ela falou, pô, eu preciso disso, me fala o que eu preciso. E eu tinha muita coisa do que ela precisava, eu falei, eu tenho tudo isso aí. Aí eu fiz o valor, mandei para o Rio de Janeiro, que era onde tinha o grau parentesco dela, para eles mandarem de lá. Então, quer dizer, eu já mandei peça para a Inglaterra. Você falou uma vez, acho que o cara da Holanda, não era? Espanha. Agora veio aqui, há umas 2 semanas atrás, ele era do Sul,
Aí veio para São Paulo, de São Paulo ele mudou para a Espanha para trabalhar lá como caminhoneiro, pelo que eu entendi, que a gente conversou um pouco. E ele roda a Europa inteira. E ele pegou a TL dele aqui, brasileiro, e levou para a Espanha, porque ele falou, não, eu quero morar lá. E eu quero esse carro lá comigo. E é uma TL 7071, frente alta bege. E lá o departamento de trânsito é bem rigoroso. Mesmo eles não tendo as referências do carro nacional brasileiro, você precisa deixar o carro totalmente original. Desde escapamento, bengala, todos os acessórios do carro tem que ser original. E aí alguém indicou ele para mim. Se eu não me engano, foi alguém que mexe com Kombi, alguma coisa assim. É que como eu tô no mercado aí de muitos antigos, então tem muita gente que eu conheço, os pirueiros, combeiro, então um fala do outro. E aquela coisa, o meu nome, Tadeu Variantes Partes, virou uma marca. Então quando alguém, mesmo eu não precisando divulgar, não falando nada, as pessoas falam, o Tadeu Variantes Partes tem. Se ele não tiver, ninguém tem. E aí foi assim, e assim vem o círculo. Recupero, eu gosto de restaurar peça. Inclusive, eu de uns 4 anos para cá, eu recupero muito as janelas da Variante com vidro bipartido, né, traseiro. É uma coisa que eu procurei durante 3, 4 anos, nunca achei ninguém que fizesse isso. Até que eu fui fazer um carro de um cliente numa oficina famosa aqui de São Paulo, e eu cheguei lá e eu vi uma borracha nova, todo montado, eu falei, mas quem que faz isso? Ah, tem um montador meu que faz isso daí. Aí eu fui apresentado para ele e fizemos uma parceria. Eu falei assim, olha, eu preciso de fazer essas borrachas. Não, eu faço para você. Só que assim, não me traz ninguém na porta da minha casa, não fala quem sou eu faço para você. Você pode pegar o serviço que eu faço para você. Então é assim, a princípio, nos primeiros 2 anos, eu comecei a divulgar meu nome e as peças. Então eu tirava foto, punha nos grupos, tirava foto. Chegou uma hora que eu não estava dando mais conta. Quando eu vim para cá, faz 1 ano, teve horas que eu não conseguia anotar de tanto pedido de peças. Era muito. Então, quer dizer, o Tadeu Variantes tem. Tadeu. Aí eu comecei a ficar animado. Eu falei, pô, legal, mas eu quero continuar fazendo pintura. A parte de consultoria, que eu não estou ganhando dinheiro até hoje, porque eu não sei fazer isso daí. Eu sei dar consultoria, sei falar tal, mas eu não sei como cobrar isso. Teria que abrir um canal, alguma coisa para poder ganhar dinheiro. Então é assim, eu comecei a migrar para esse negócio de peças pelo conhecimento, pela necessidade de outras pessoas, principalmente, e vi que o mercado aqueceu demais a parte de restauração de variante TL, Zé do Caixão SP2, eu vou atrás de peças de SP2. Já tive em lotes que eu comprei peças de SP2, os caras ficam loucos com peça de SP2. A plataforma é a mesma, o chassi é o mesmo, né? O que muda é a relação de diferencial, terceira e quarta marcha, suspensão é a mesma, o sistema de freio é tudo. O que muda é a lataria. Durante os últimos 2 anos, nós estamos em 2019, né? Depois da crise de 2015, em 16 para 17, os preços começaram a dar uma oscilada para baixo, de 16 a 17. Porque foi a crise de 15, os preços estavam lá em cima. Em 16, 17 ele começou a cair. Quando foi no meio do ano de 17, e eu já estava dentro disso daí, já estava acompanhando. Então hoje, quando eu dou uma consultoria ou alguém põe um anúncio, eu falo, esse carro não vale tudo isso. Não é menosprezando o carro do cara, é pelo conhecimento que eu tenho. E foi através disso, pelo conhecimento que muitas pessoas que não conhecem, de outros ramos, de outros carros, que aí, Tadeu, você que é o cara das variantes, você que manja mais e tal, me dá uma ajuda. Ó, eu tô vendo um carro assim, o cara me ofereceu uma variante, ou me ofereceu um Zé do Caixão, me ofereceu um SP2, quanto custa esse carro? Então eu já sei as metas de alta e a de baixo. Aí eu falo, me manda foto, me manda vídeo, para poder avaliar o carro do cara. Aí eu faço uma pré-avaliação e eu tenho um olho clínico muito bom. Então assim, por eu praticar muito, visualizar esses carros, eu vejo cada curva, cada detalhe e eu falo, esse carro foi mexido. E eu não erro. Não é questão de ser um bom, não é isso. Não é ser orgulhoso nem nada. Mas é assim, por eu saber como que é o carro, já ter mexido com carros originais, quando eu bato a foto, eu falo pro cara, eu quero uma foto assim. Então eu já sei que o carro foi mexido ou não. Eu falo, esse carro foi mexido à frente, esse carro foi feito algum reparo e não está bem feito. Então eu consigo fazer a avaliação. E é batata. Quando o cara vai lá e fala, é isso aí mesmo que você falou. Esse carro foi feito, foi mexido, tal. Eu acho que ele já é um clássico. Porque a cultura da variante da TL, a TL é um pouco menos. A TL é um pouco mais esportiva por ser hatchback.
e a variante é uma piruinha. Então, quer dizer, assemelha alguns carros americanos, né? Que a nossa vontade é de ter um carro americano, uma perua americana que é muito bonita. Então, assim, é meio associado. Tanto que a Squareback está vindo muita de fora para cá pro Brasil. Estão desencalhando esses carros de alguma garagem aí, estão reformando. É assim, questão da avaliação, depois da crise, os valores caíram muito. Tinha muita gente comprando e reformando. Só que uma reforma hoje, para você fazer de um carro desse aí, você começa num patamar de 5 a 10 mil reais uma reforma básica, ou uma restauração que pode chegar a 20 mil, 30 mil, depende do que do cliente quer. Então a média de preço de um carro desse hoje varia em torno de 8 a 16 mil reais venda. As pessoas que não tiveram, quando tem, apaixona. A verdade é essa.